Top. Bora lá? Tranquilo, posso. Bora lá. Começar nosso Mirai Talks. Isso aí, eu já tô aqui com o Renatão. Agradeço a presença, né, Renato? A gente que já se conhece há um tempinho, né? Desde 2014, lá na FATIP, né? Que a gente estava fazendo aquele curso. Eu não lembro sobre o que era muito bem o curso, era do Valdinei era do Valdinei sobre cidades, não era isso? E do Reginaldo também, né? Foi um curso de 2014 que Isso, a gente era fez lá, né? Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. Era um tema que ele já envolvia estava discutindo um esses pouco de dois temas. revitalização lá, já, né? Então, eu sempre forçava, né? Não sei se você lembra, eu sempre provocava, né? Bom, mas primeiramente, eu queria te falar uma coisa. Eu queria parabenizar você por esse movimento. Tenho certeza de que Deus colocou isso no seu coração para que você possa ser voz profética também, para quem de alguma forma tiver acesso a esses conteúdos, né? Que a nossa intenção, né, da minha parte sempre é poder somar, né, e que você consiga ser voz de Deus aonde você esteja, tá bom? Minha oração é para que você enfrente. Eu fico muito feliz por você estar aí engajado, né, preocupado num assunto tão importante para as comunidades, né, para as nossas igrejas. Amém, pastor. Amém. Obrigado mesmo. E quando a gente começou a falar desse movimento de revitalização, até porque eu estava pensando em fazer esse projeto, eu perguntei bastante para o pastor também, né? A gente começou a discutir umas ideias juntos, tentando formular umas coisas, então faz parte, né? A gente está tentando revitalizar as igrejas, está tentando trazer algumas coisas novas, né? E é uma preocupação, Sim. eu acredito que da IPI também, porque já tem a secretaria também, né, pastor? Está participando um pouco ali também, Então, está participando ali das aulas, né? Iniciou uma secretaria de revitalização. Conta um pouquinho, pastor, como que está sendo essa integração aí? Então, na verdade é o seguinte, essa secretaria, ela começou com uma preocupação dentro da realidade, não só de São Paulo, tá? Mas das nossas igrejas a nível nacional. Uma preocupação de poder municiar, né, de informar e de capacitar os ministros, os membros, os presbíteros, os diáconos, seja quem estiver interessado, né, em ser capacitado. Então, é uma parceria da Igreja Nacional com existe nessa secretaria, né, de revitalização, com o CTM, que é o Centro de Missionários da IPI do Brasil, né? Uhum. Então, além da faculdade de teologia, você também tem um centro de treinamento de missionários da denominação, entendeu? Então, é uma parceria entre esses dois organismos, né? Entre da Igreja Nacional e do Centro de Treinamento de Missionários, capacitando para a revitalização das igrejas. E eu, pela graça de Deus, estou fazendo esse curso também, é um curso que então, tem sido uma bênção para as nossas vidas, né? E é fácil de se inscrever para esse curso, pastor? Como que faz? Como que é o processo aí? Então, a primeira turma está esgotada, agora eles vão abrir novamente, né? Para o ano que vem, provavelmente, uma segunda turma, e foi um sucesso, né? Não tem custo, não tem ônus, mas é importante, né, que quem tenha interesse, né, procure no seu presbitério o secretário de evangelização, porque ele que vai estar fazendo o cadastro, né, tudo via presbitério. É de graça, não tem nenhum custo, mas é assim, um curso que tem que estar passando pelo presbitério para fazer, mas não tem ônus nenhum, nem para o presbitério, né, nem para quem está cursando, né? A plataforma totalmente online, e nessa plataforma o aluno pode assistir depois, aquela coisa, né, não pegou na hora, porque é ao vivo, né, não é uma gravação. Então, você pode depois revisitar o conteúdo que foi lecionado, os slides ficam disponíveis.
Então é muito didático, é muito prático e é muito bacana de você assimilar aquilo que está sendo proposto, né? Uhum. E eu tenho gostado muito, né? Eu fico feliz, Edu, de verdade, Uhum. de pensar que hoje a denominação se preocupa com a revitalização. Uhum. A sensação que eu tinha, e não era só eu, algumas pessoas, é que isso no passado não era uma questão, né? Então, era uma situação que ou uns entendiam que se fechou lá ou não está indo bem lá, é culpa do pastor, né? Ou remetia a culpa para o conselho. Mas aquele conselho é complicado. Então, assim, sempre queriam se achar um culpado, né? Ou uns culpados. Onde, na verdade, a gente começava a perceber, poxa, mas, de repente, ali, a mesma história que a gente está ouvindo ali, parece com aquela igreja ali, entendeu? Então, os problemas, as situações, estavam sendo mais comuns do que especificamente de um campo. Pô, se a gente vai falando de uma igreja que tem um problema com um pastor, trocou o pastor, resolveu o problema. Mas aí trocava o pastor e o problema continuava. Daí o problema era o conselho. Mas aí o conselho trocava e o problema continuava. Então, é muito mais sério do que parece. É uma raiz Do que do problema, parecia, né? né? É uma raiz do Então, e problema. hoje a igreja se preocupa, entendeu? Em cuidar dos campos, né? Eu olho assim com bons olhos, né? E tenho gostado bastante dos cursos, né? Muito bom, pastor. Então, a gente, o intuito da live que a gente fez hoje era até falar dessas questões, né? Que as igrejas, elas enfrentam de dificuldade, os pastores também, né? Recuperação de igrejas e desafios pastorais, né? E aí eu tinha notado aqui, né? Essa parte financeira que as igrejas têm, algumas igrejas têm travado aí, né? De uma luta muito grande, um declínio de pessoas, né? Falta de dinheiro para fazer alguma parte da obra, né? Como que o senhor vê isso? O senhor teve também um histórico, né, de tentar fazer uma recuperação de algumas igrejas aqui no presbitério, freguesia, não é isso? Aí se o senhor puder contar um pouco para a Então, gente. na verdade, Paulo, sim. E essa pergunta é uma pergunta-chave, né? Para início de conversa. Mas, assim, antes de te responder, me permita só fazer um parênteses, né? E lembrar um pouco da história da nossa denominação, né? A nossa igreja, ela tinha recursos internacionais. Então, os Estados Unidos mandavam recurso financeiro para cá, para o Brasil, para que fosse injetado na missão. E a igreja presbiteriana nasce, então, aqui no Brasil, com recurso norte-americano. Com a divisão da igreja presbiteriana com a IPI, né, com a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a IPI, ela tem como regra o quê? Não depender financeiramente dos Estados Unidos. Ou seja, é com dinheiro do povo brasileiro. Pô, uma missão árdua. Por quê? Já não é em dólar. Você vai estar recebendo, né, no nosso que hoje seria o real, né? Mas com a moeda corrente brasileira. Então, com inflação, com todas as questões políticas do seu tempo. Sim. Então, não era uma tarefa fácil. Você concorda que, financeiramente, não teria condições da igreja pensar em existir lá atrás? Pois eu vou deve ter sido um te contar milagre, uma coisa. Nos 10 primeiros anos da IPI do Brasil, Edu, a IPI, ela se igualou em números com a IPB. Nos 10 primeiros anos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Primeiro, nós temos que ter fé. O ponto principal da revitalização não é pintar a igreja de preto. E eu não estou condenando quem faz, tá? Porque na IPI tem quem faz. Mas a revitalização é interna. É no coração. É na fé. Se você vai pensar num jogador de futebol, ele vai pegar a bola, vai bater o pênalti. E se ele ficar colocando na cabeça, será que eu vou errar? A probabilidade de ele errar é maior do que aquele que bate com confiança, que faz a paradinha,
que joga o corpo do lado e joga do outro e bate, ou que dá um chutão. A origem da IPI não era olhar, será que a gente vai ter condições? Será que a gente vai ter dinheiro para pagar os obreiros? Foi fé. Eu lembro de uma fala de Jesus que fala o seguinte, e me corrija se eu falar alguma bobagem, né? Você não pode adorar o Mamon e a Deus. Não é isso? É. Ou seja, se você tem um pé no Mamon, você só olha as circunstâncias atuais do nosso tempo. Bom, aí é uma empresa, entendeu? Se você olhar pelo olhar da fé, aí você vai entender que primeiro você vai buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Você tem uma dependência do Senhor ali, né, Renato? Depende de Deus. Exatamente. Abrir, né? Depende de Deus abrir o mar para a gente atravessar, né? Exato. E essa perspectiva é o que eu tenho a sensação de que tem faltado no meio de nós. Sim. E esses desafios que, assim, logo no início da sua ordenação, o senhor já teve, né? Como que foi isso? Bom, eu vou falar para você assim que foi muito ousado algumas coisas, né? Mas, novamente, me permita fazer aí um parênteses, né? Assim, eu sou filho da quarta igreja presbiteriana independente de São Paulo, a IPI de Santana, que alguns conhecem. A IPI, a quarta IPI, ela é mãe da IPI da Casa Verde, da IPI do Imirim, da IPI do Carandiru, da IPI de Guararema, da IPI do Jardim Undina, da Congregação de Ponte Grande. Nossa. E eu tenho muitas igrejas. A nítida sensação que eu devo ter tendo de alguma. Que legal, hein, pastor? Um monte de igreja, né? O meu avô, Dirceu de Castro, presbítero da quarta igreja, ele particularmente, né, ele, assim, diretamente, ele trabalhou na IPI do Jardim Undina e na Congregação de Ponte Grande em Guarulhos. Então, as outras, ele pode ter participado indiretamente, mas nessas que eu falei agora, ele participou diretamente. Né? A Congregação de Jardim Undina, que é aquela lá que você tocou, com a Carmen, e a Congregação de Ponte Grande. Essa de Ponte Grande, eu era moleque. E o meu avô me carregava assim pela mão, assim, sabe? Quando o pai está carregando uma criança pela mão, assim, e eu ia. Meu avô já não podia dirigir, ele tinha sido proibido pelos médicos, e precisava de alguém para acompanhar, né? E eu acho que dentro das possibilidades foi o mais indicado para estar com ele. Bacana. Eu não devia ter 10 anos de idade. Loucura. O senhor era plantador de igreja do seu avô, então. Foi uma experiência, foi uma primeira experiência. Hoje eu entendo, né, que foi um agir de Deus na minha vida. Na época, eu só estava segurando a mão do meu avô e eu estava indo para onde ele me levava. E era um barato, porque meu trajeto era o ônibus até o metrô Santana. O metrô Santana a gente pegava o metrô até ali a Armênia. Na Armênia pegava um ônibus, parava no meio da Dutra à noite, atravessava um pontilhão, ainda depois pegava um outro ônibus ali na Dutra e ainda andava um trecho em pé. E foi uma bênção, foi uma experiência assim maravilhosa. Hoje eu entendo que foi um preparar de Deus na minha vida. Né? Então, quando eu estou ainda na casa de profetas, né, estudando teologia, já me surgiu o convite para estar na Vila Santa Maria, que é a igreja que eu pastoreio hoje. Porque o pastor de lá, daqui na época, né, ele era meu amigo e era meu tutor eclesiástico, né? E ele falou assim, olha, eu conheço você me conhece, mas eu nunca estive pregando. E eu queria ter a oportunidade de repente, te ajudar, de te ouvir, né? Eu fiquei muito, assim, lisonjeado. Por quê? Porque eu tinha ele como também uma inspiração. Eu olhava para ele pregando, eu quero pregar assim quando eu crescer.
E então, eu vim aqui, né? Preguei. Aí eu olhei assim para ele, então, o senhor fez alguma anotação, né? Tem alguma observação a fazer? Uhum. Ele olhou assim para mim, você prega desde quantos anos? Aí eu falei assim, eu prego desde os 13. Aí ele olhou assim, eu não anotei nada, tá ótimo, você tá pronto. Oh, glória a Vem aí Deus. uma vez por mês, vem uma vez por mês, tá tudo certo. E aí eu comecei a vir, uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. Isso E já tinha ele vinha às sido vezes só para dar ordenado, os ou não? dados Já tinha sido seminarista, primeiro ano. primeiro ano de seminário. Primeiro ano. Ah, legal. Uhum. E aí a gente começou a trocar figurinha e tal, ele teve que mudar. Uhum. Ele foi para Fortaleza, ele passou no concurso público lá, e aí, em 2015, meu segundo ano, a faculdade de teologia, passei para o segundo ano da faculdade de Uhum. teologia, e aí a igreja aqui me solicitou para que eu ficasse aqui em 2015 oficial. Mas eu falei assim, eu não posso, eu sou seminarista, não posso. Então ficou esse Uhum. impasse, né? Pô, pode, não pode, pode, não pode. E aí apresentamos no Presbitério Santana na época, e aí o Presbitério Santana permitiu que eu ficasse aqui como seminarista. E uma vez por mês seria rodízio de pastores para dar os atos pastorais. Uhum. Ixi, Entendeu? ah, sim. Uhum. Deu uma travadinha aí, mas eu não sei se você me ouviu É, aí. não, ouvi sim. Que Ah, tá. o senhor, então, Então passou aí tá. a dirigir a igreja, mas ele começou a ministrar na igreja sempre e ele vinha dar os atos pastorais, é isso? Era um rodízio. Em 2015 foi feito um rodízio de pastores, uma vez por mês para dar os atos pastorais. Ah, certo. E eu fiquei aqui direto, em 2015 até hoje. 2000, fiquei. Uhum. E aí a congregação do Jardim Ondina, que foi aquela que o meu avô fundou, se tornou igreja também, depois voltou como congregação. E essa história é muito interessante porque eu já aqui, consolidado seminarista, diretor da congregação, nomeado pelo presbitério, para estar aqui, a IPI do Jardim Ondina passa por problemas também, de todas as naturezas, financeiro, de liderança, e aí me chamam para ir para lá. Mas eu já estava comprometido aqui. Uhum. Então, o que nós fizemos aqui? Nós mudamos o horário de culto para amanhã, para que eu pudesse atender o Jardim Ondina à noite, que era das 7 horas da noite. Então, por um período de tempo, eu pastoreei simultaneamente as duas comunidades. Uhum. Que desafio, hein, pastor? Ainda é seminarista ainda. Seminarista. Nossa, bacana. Uma outra coisa que também é importante falar, que é assim, ok, nós não podemos deixar, né, Uhum. de olhar com o olhar da fé, aquilo que eu falei no começo. Porém, tem uma outra passagem de Jesus que ele pega uma moeda e pergunta, de quem que é essa face? Aí o povo responde, é de César. O que que ele responde? Dê a César o que é de César. E a Deus as coisas que são de Deus. Infelizmente, e aí eu não quero aqui estar julgando ninguém, na IP do Jardim Ondina aconteceu um episódio que teve um problema com documentação. Então eu cheguei lá, né? E aí não sabia, fiquei lá, cheguei na metade de um ano lá, tal. No outro ano seguinte, quando eu chego, tem um documento da prefeitura dizendo que o prédio ia para leilão. Nossa, pastor. Nossa. Então, enfim, por mais que eu estava trabalhando com a comunidade, por mais que eu estava trabalhando com o grupo, essa parte espiritual era também importante uma ação concreta para a ação administrativa do aspecto administrativo, entendeu? Eu estava tentando E erguer a infelizmente comunidade espiritualmente e a tinha um igreja problema também ali com uma dívida financeira com a prefeitura ali, provavelmente. Então, é muito grande para o prédio para leilão. Então, assim,
nós conseguimos uma estratégia, né, administrativa para evitar o trauma maior, que seria perder o patrimônio. Então, hoje esse prédio está alugado. Então, hoje eu não estou patrulhando essa comunidade, por quê? O prédio está alugado. Mas, né, ele pertence à IPI do Brasil, ele pertence à quarta igreja, né, que é a mãe, né, a sede, e hoje está alugado para uma outra igreja, de uma outra denominação. Então, eu tenho, assim, um sentimento, pelo menos, de missão cumprida. Claro. Não estou pastoreando, mas tem um pastor lá que está sendo utilizado para essa finalidade de fim. E aí resolveu Então, o problema. É isso que, pelo menos, eu... E aí resolveu o problema do IPTU lá. Aí começou Então, aí o problema financeiro você cuida, né? E aí a parte administrativa a gente acabou resolvendo, sanando, né? Agora, fica o problema espiritual, né? Os membros, né? O que vai se fazer com os membros, né? Então a gente começou a se reunir nas casas, né? Mas o problema de trabalhar nas casas, né, é o seguinte: você fazer um culto na sua casa é legal. Uma benção. Você faz, você chama todo mundo, tira foto, pá. No sábado de novo, na semana seguinte, de novo. E de novo. De novo. É pesado, então, né, pastor? É complicado. É complicado. Então, você assim, perde um pouco a sua eu olho individualidade ali, né? A sua independência também, né? O que eu tenho a estratégia de repente, culto no lar, até com célula. Eu acho que tem que ser coisa assim, rotativa. Nada muito fixo que possa tirar a liberdade daquela família, daquele lar. Mas uma vez por mês, ou uma vez num período de 3 meses, não sei, 4, depende da quantidade de pessoas que tem na igreja, não seria tão pesado. Aí sim poderia ser mais interessante. Como você dá um ônus para uma família só, infelizmente, naturalmente o trabalho ele se dissolveu, né, por conta disso. Então, assim, orientei algumas pessoas ainda há um tempo, a gente fez coisa pela internet, teve o Covid, então a gente acabou passando por várias situações, fazendo culto online e tudo, mas depois quando a coisa normalizou, né, a gente acabou, uns vieram para cá, são membros aqui da Vila Santa Maria, outros acabaram indo para outras comunidades, mas ninguém se perdeu no caminho, entendeu? Sim. E tá bom, e aqui na Santa Maria é uma igreja que você também conhece, né? Você até pregou já aqui, e nós, quando iniciamos aqui, tirando a família pastoral, que era uma família até que um pouco numerosa, né? Do pastor que estava aqui antes, e a minha família, né, tinham 4 pessoas culto. Então, assim, falar para você que foi uma tarefa fácil, não foi, né? E é um trabalho de longo prazo, né? Então, assim, hoje nós estamos muito distantes da realidade de qual nós encontramos aqui, né? Mas não está tudo resolvido. A gente sabe que tem muitas etapas para um processo de revitalização, né, e reorganização de igreja dentro da visão hoje da instituição. Então é por isso que também a gente, né, esbarra em algumas coisas, mas dentro da estrutura, né, ainda está muito aquém de ser uma igreja. E ok, a gente tem que respeitar os limites que nos são impostos, né? Mas tem que ser feito um trabalho, né, de continuidade, né? E pela graça de Deus, já vou te adiantar aqui, a gente não falou sobre isso, o presbitério tomou uma decisão sobre esse campo para 2023, que é uma decisão que tende a continuar, essa continuidade daquilo que nós temos feito, né? E eu fiquei muito feliz com a decisão. O campo aqui, as pessoas ficaram felizes, então eu louvo a Deus porque o presbitério deu um desfecho positivo, né, sobre aqui o campo. Então, o trabalho vai ser continuado com pastores, com presbíteros e até seminaristas fazendo uma força-tarefa aí para
para trabalhar no campo. Que bom, glória a Deus, pastor. Muito bom. A gente estava comentando sobre isso, a dificuldade da igreja ali, né? De definir uma definição para 23, né? Mas que bom, glória a Deus. E, pastor, aproveitar, porque ali na época da Undina, lembra que a gente foi, acho que foi 19, foi antes da pandemia, né? A gente teve aquele encontro lá na 18. Foi 18? Na Undina, né? Foi. E aí eu tava aqui, tranquilão, aqui, aí o pastor Renato mandava uma mensagem, não, vem aqui e tal. E sempre foi bem legal isso, né, pastor? Porque a gente sempre, de vez em quando, se comunicava e tal, né? E o pastor também tem várias discussões, né, com ministros de louvor, né? Aquele irmão que foi lá também naquele dia do rap também. Muito legal esse tipo de inovação, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso, né? O senhor foi tentando dar uma cara, uma roupagem nova ali, né, pros cultos, tentando dar uma atualizada, né? Trazendo alguns irmãos aí que o senhor conhecia. Como que foi isso daí? É o seguinte, eu tenho dentro da minha família músicos, né? Pessoas que estudaram em conservatório. E eu tive a felicidade, né, de sempre estar envolto com pessoas da área da música. Eu estudei música, Boni, Pozzoli, enfim, mas eu sei pouca coisa. Eu sou muito tranqueira nessa parte, eu sou preguiçoso. Guitarra, né, pastor? Bem baixinho. Bem baixinho. Legal. E aí, assim, eu sou, por conta disso, a gente acaba sendo rodeado de pessoas que são do meio, né? Isso é natural, né? Isso não tem como ser diferente, né? Então, assim, para mim, da parte de música, eu tenho uma visão diferente em relação à música e ministério dentro da igreja. Por quê? Eu falo diferente. Porque muitas pessoas ainda hoje têm uma certa resistência com o que se diz de música contemporânea. Então, tem pessoas que acham que as músicas que têm que ser entoadas na igreja são só as músicas que são do nosso inário. E aí eu não quero desmerecer o trabalho do inário, não é isso. Pelo contrário, às vezes eu pego uma música do inário e dou uma nova musicalidade. Né? Eu tenho essa visão, eu tento, né, no meu fio aí do Instagram, tá até que eu sou compositor. Às vezes eu tento escrever alguma coisa e as músicas que a gente escreve, de vez em quando o pessoal canta, então eu acho que a atrocidade é aí, não é eu fazer a música, o pessoal ir lá e cantar, entendeu? Mas por quê? Porque tudo isso movimenta, né? Então, às vezes, e aí fica até um insight aí, Cadu. Às vezes, de repente, tem na comunidade aí uma pessoa que faz música, tem algum louvor e não fica dando tanta prioridade que quer pegar uma música de alguém lá fora ou alguém que fez uma tradução, uma versão. Às vezes, a gente não valoriza o que a gente tem dentro de casa. Então, eu sempre trabalhei com essa parte ministerial, né? Mas também direcionando as pessoas da comunidade local. Na Quarta Igreja, que é a igreja que eu sou filho, né? Tem um dos membros que saiu de lá, que chama Vavá Rodrigues. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Depois pesquisa no Spotify se você não conhece. Ele recentemente gravou um álbum aí, e está no Spotify, com o Zé Bruno do Resgate, inclusive. O Vavá Rodrigues, entre algumas canções, que eu não vou lembrar todas, tem aquela A alegria está no coração. É dele. Outra música, O dia da vitória em que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, meu Senhor. Essa está no nosso inário também. E, enfim, ele é compositor de algumas outras também canções, né? Então, assim, a Quarta Igreja, que é a igreja que eu sou filho, também era uma igreja que até hoje incentiva isso, e estimula isso. O grupo de louvor lá até hoje, eles fazem canções, eles são esforçados, eles são dedicados.
Então, isso abre portas, entende? Então, quando nos anos 90 para os anos 2000, quando a Renascer está no auge, também com gravadora, com bandas e tudo mais, isso era uma novidade para alguns, né? Mas, na verdade, eles só souberam fazer a mídia disso. Eles só souberam colocar o cara num palco e vender o CD dele. Porque a igreja onde eu era membro já fazia isso. Ou seja, tinha festival, tinha apresentações, tudo, só que a gente não tinha fator mídia. Não tinha rádio, não tinha gravadora, não tinha a estrutura. Muitos membros da IPI do Brasil saíram da IPI e foram para a Renascer gravar material. Quer saber o nome de um músico que era da IPI da Vila Palmeiras? Jadão, baixista do Cats Barnett. Que legal. Entendeu? Então, esse é um caso, esse é um nome, tem vários. Mas assim, então assim, a Renascer, ela faz isso. Ela abre um palco para pessoas que têm essa habilidade. A banda Resgate vem da Igreja Batista do Carandiru, né? Então, assim, eles pegam já, aproveitam a cena e começam com quem está em volta, entendeu? Quem já está fazendo isso minimamente e começa a divulgar, entendeu? Então, assim, a banda Resgate não nasce na Igreja Renascer, mas a Igreja Renascer que dá o empurrão, né? A mídia, né? Mas as igrejas já faziam isso, entendeu? As igrejas já estavam começando com esse movimento, né? E a parte do rap, né? Não sei se que ficou faltando responder, em relação à música cristã, a música evangélica, a música, ela tem que fazer sentido no coração das pessoas. Tem que comunicar. E eu tenho comigo que, na verdade, todos os ritmos são feitos por Deus, né? Todos os ritmos, todas as músicas, né? Um dos salmos, né? Tudo que tem fôlego, né? E você pode louvar com loops, com danças, com flautas, com tamborins. Então não tem uma limitação. A música não é só piano. A música não é órgão de tubo. A música não é só violão. A música é música em todas as situações. A música é o órgão de tubo. A música é o piano. A música é o violão. A música é o pandeiro. A minha primeira banda, eu não sei se... Tenho até vergonha de falar essas coisas. A primeira apresentação que a gente fez tinha o berimbau. Legal. Que é muito demonizado por aí, né, pastor? Porque talvez aí das religiões afro e tudo mais, né? É um pouco criticado, talvez. E eu vou te falar assim, de verdade, tá? Não é por nada. Nós não fizemos para escandalizar. Nós fizemos aquilo que a gente tinha. Nós éramos um grupo de adolescentes, alguns pré-adolescentes, e nós não sabíamos tocar absolutamente nada. Nesse conjunto, eu tocava um triângulo. Legal. Eu não sabia, eu acho que eu não sei tocar triângulo até hoje. E a gente fez, mas a gente estava fazendo com a nossa simplicidade de coração. Ou seja, de alguma forma nós estávamos tocando, né, e louvando a Deus com aquilo que nós tínhamos, né? A gente se apresentou com o que nós tínhamos. Então eu tenho isso comigo até hoje. O louvor, ele não pode ser limitado, ele tem que alcançar a todas as pessoas com todas as suas possibilidades. Tem quem gosta de rap? Tem. Então nós temos que fazer para alcançar essas pessoas. Porque o mais importante é pensar, Cadu, que a música é um ministério. Hoje, a gente gasta muito tempo ensaiando dentro da igreja para tocar na igreja. Esse é um... Nós temos que, talvez, ensaiar, não vou dizer menos, mas na mesma proporção. Quando nós fechamos, ensaiamos só para nós, é um problema.
Eu sei que nós tivemos o Covid, eu sei que nós fomos obrigados a ficar fechados, né? E nesse tempo do Covid, foi quando eu voltei a compor, né? Eu vi uma palavra de um pastor que muito me incentivou, né? Nessa época que eu te falei do triângulo, nós começamos a aprender a tocar. Então eu lembro que eu fiz assim o Lá, o Ré, aí o pastor olhou assim, nossa, você já sabe fazer essas duas notas? É só isso, né? Já dá para tocar uma música. Ele procurou na pasta ali, tá uma cifra. Aí eu, e agora? Daí eu fui, Legal. Lá. Aí, pô, agora, mas se você sobe o dedo, levanta aqui, não sei o que, é um Mi. Vê se você consegue, eu consegui. Ah, você conseguiu, já dá para tocar essa. E aí eu fui aprendendo, entendeu? E aí ficou interessante porque o quê? Como a gente tinha uma noção de acordes, nós começamos a compor as nossas canções com a quantidade de nota que a gente sabia tocar. Então, de repente, começou a ampliar o leque de música, e o professor falou, nossa, vocês estão tocando muita música, uma cantão que eu nem conheço, muito bom, era nossa. Então, assim, Pode concluir. quando a gente se dispôs a fazer, a gente começou a fazer as nossas letras com as notas que a gente sabia tocar, entendeu? Sim. E por um tempo eu parei de fazer canções, eu parei de escrever música, e agora na pandemia eu retornei. E quando a gente retorna a música, né, é interessante porque a gente tá meio enferrujado, né, então tem um pouco de dificuldade. Daí eu comecei a trocar com alguns amigos. Oh, você pode, né, ver se ficou bom, aí alguém ajustava, trocava, enfim. E com o tempo a gente vai tendo mais liberdade, né, ou menos vergonha, não sei. De repente você fica com menos vergonha. Você vai pegando, assim, a prática. E agora a gente está produzindo já o terceiro material gravado, né, para o YouTube, né, que é justamente com canções, com louvores, todas autorais, né. No ano passado nós já tínhamos feito um, que era o Aos Vivos, né, uma paráfrase, na verdade, uma cópia mesmo do nome, né, da banda Resgate, que eles fizeram Aos Vivos um tempo atrás, mas a gente mesclou com músicas novas, com músicas conhecidas, né, com louvores congregacionais, né. No ano da pandemia mesmo, quando tudo fechou, assim, fechou, não pode ter mais nada. A gente gravou um material e disponibilizamos na internet, porque nós sabíamos que naquela época tinham pessoas que estavam desesperadas e só tinham o celular para procurar alguma coisa para atenuar a sua dor. E aí nós gravamos, fui muito criticado por isso, nem é um material tão bom assim, tecnicamente falando, musicalmente falando, mas muitas pessoas me mandaram um feedback dizendo que foram alcançadas por Deus naquela hora e pessoas, mais de uma pessoa disse para mim, pastor, eu estou ouvindo todo dia essa live que vocês fizeram. Então, assim, as críticas, às vezes, nos impulsiona a continuar a fazer aquilo que nós estamos no caminho certo, né? Ninguém também bate no gato morto, né? Então, se a gente está levando pedrada é porque, de repente, está surtindo efeito, né? E essa terceira vai sair agora no dia 18. Legal. Que você, de uma forma honrosa, participou e me ajudou aí na gravação. Vai sair dia 18. Dia 18 nós vamos fazer a apresentação aqui, ao vivo, assim, né, na tela, e as pessoas vão assistir aqui. E depois nós disponibilizaremos para o YouTube. Mas a primeira estreia vai ser aqui, presencial, com uma despedida também. Legal. E, pastor, dos movimentos que eu vi assim dentro da IPI, até algumas igrejas, você começou faz um tempinho já, né? Esse trabalho de publicar algumas coisas no Spotify, né? Usar as mídias, Facebook, YouTube, bastante, né? Tem algumas coisas de mídia lá
no YouTube, que o senhor produziu também. Já faz um tempinho. Como que foi essa ideia? Como que nasceu isso? Foi da necessidade ali? Ou foi antes da pandemia ainda, que já estava começando a gerar esses conteúdos para a igreja? Como que foi isso? No primeiro ano da faculdade de teologia, o reverendo Valdinei, ele fez um trabalho de metodologia científica e eu acho que o tema do trabalho era alguma coisa assim, faça um projeto para a sua igreja. Só isso. Me apresente um projeto, né, um trabalho para a sua igreja. Então, se você estiver... Lógico que era fictício, né? E eu desenvolvi, né, um projeto para que a igreja alcançasse, né, o mundo exterior pela internet. Ou seja, Jesus Cristo, ele fala assim, ide e anuncie o evangelho. Vá, né, e pregue o evangelho. E daí, com o tempo, nós ficamos dentro da igreja e não saímos para fora. Então, o projeto de evangelização seria das redes sociais, seria da internet, todas as possibilidades também, tá, Cadu? Não é que isso é apenas o único ministério da igreja, não. Esse é um dos braços, essa é uma das vertentes. Nós temos que comunicar, nós temos que anunciar. Eu acho que é fundamental uma igreja estar, por exemplo, no TikTok. Eu tenho um TikTok que eu faço a minha parte evangelística. Eu tenho um canal no YouTube, né, que tem coisas diversas e está lá também para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Eu tenho o site está lá, então quando eu venho para cá, para o culto, e recebo um membro da igreja, a pessoa, pastor, eu vim porque eu achei a igreja na internet. Então isso é uma resposta das nossas orações. Aí você vai falar, mas foi uma pessoa, foi duas pessoas? Não importa a quantidade. Se uma pessoa veio, né, imagina quantas não vêm, mas foram tocadas de alguma maneira. Talvez, eu ouso até dizer que a pessoa pode até ter sido alcançado por um conteúdo nosso, e era membro de alguma igreja, desviado de alguma igreja, e pode ter congregado de volta na sua igreja de origem. E amém. O trabalho foi realizado, a missão foi feita. Eu não quero encher pessoas para a minha igreja. A palavra de Jesus é ide, anuncie. Muito bom, pastor. É isso aí. E também é legal essa parte que a gente estava falando da música um pouquinho antes. Como a gente integra a música com os jovens, né? O jovem tem muito aquela vontade de trabalhar com música ali na igreja, né? E existe uma formação ali que a gente consegue fazer com eles, igual esse pastor fez com o senhor naquela época, que era pequeno ainda, que era mais novo, né? E como que... E eu vejo também muito fruto da sua parte nisso também, né, Renato? Porque você acaba trabalhando com muito jovem ali, vai capacitando eles na música, eles vão participando mais, né? Hoje a igreja lá de Vila Santa Maria é uma igreja que tem bastante adolescente ali, né? E vocês vão incentivando eles a essas músicas, umas composições novas, né? A criarem mais músicas, né? E como que está sendo esse trabalho hoje? Como que você vê isso daí? É algo importante da igreja fomentar aí nos seus membros? O louvor, né, é um dos braços da adoração. E assim como todo o departamento, toda a esfera da liderança, a parte da música ela precisa ser treinada, ela precisa ser difundida nas igrejas. Eu aprendi boa parte do que eu sei na igreja. Eu
comecei a fazer as aulas de violão, como eu falei, e aí, na medida que eu aprendendo as notas, o pastor já ia vendo as cifras, tem aqui, tem ali, e você pode tocar. Isso era um estímulo. Não houve barreira para que eu integrasse o grupo de louvor, pelo contrário, havia uma necessidade, né? O grupo todo saiu, e aí ficou a gente, né? Eu com acho que 12, 13 anos, e o pessoal mais novo, ou com a mesma idade que eu, né? Então, à medida que a gente foi aprendendo, a gente foi tocando. E assim, para mim, na verdade, até hoje. Eu aprendo alguma coisa, eu toco. E ensinar, né, é o que é manter isso aceso, isso vivo. As pessoas precisam ter essa continuidade, né? Eu não sei se eu tenho, assim, conseguido, né? Mas dentro de todas as igrejas que eu passei, né? Como seminarista, como ajudante, né? Eu deixei aí um, dois, três, aí para tocar violão. Uma vez, uma igreja, um pastor me procurou e estava preocupado e tal, e ele falou assim, olha, eu pago para você, mas me ensina aqui um grupo. Então, eu não queria cobrar inicialmente, mas ele insistiu que eu cobrasse porque a igreja precisava investir um dinheiro e estava votado para que fosse investido e ele queria que fosse eu. Eu fui, né? Enfim. Essa igreja hoje tem 7 caras que tocam violão e tenho certeza de que dos que eu ensinei, outros aprenderam com esses, entendeu? Então, assim, Muito bom, hein, pastor? tudo isso Legal. tem que ser dito porque assim, o evangelho, ele é presente em todas as partes, né? Ele é presente na música, na comunicação, na comunhão, né? Ser evangélico, né? Ser cristão, você estar em comunhão. Então, é possível você, com a música, usar a música como instrumento de evangelização e também de comunhão. Ou seja, a pessoa é crente, evangélico, vai andar com quem? Vai andar com quem é crente. E aí você vai aprender as músicas do quê? Você vai tocar Raul? Não. Você vai tocar as músicas. O que eu acho pecado cantar música secular ou tocar música que não é evangélica? Mas eu acho que é assim, né? Isso eu aprendi com o manga, né? O manga, quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe eu estou dessas músicas que não estão perto de Deus. Então, quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu quero estar perto de Deus. E quando eu olho para essas músicas, que um dia eu cantei, que um dia eu toquei, eu sinto que eu estou me distanciando desse Deus. Então, por opção, né, eu sempre ensino as pessoas, a criança. Eu tenho um violão de série educacional, que é pequenininho, então a gente ensina a criança. Minha filha aprendeu a tocar nesse violãozinho, e hoje ela é a guitarrista e a tocadora do violão oficial da igreja, né? Eu quase nem toco. Fico com a minha filha aqui agora. Deixa tudo na mão dela já, pastor. Ela que toca lá hoje, né? As músicas e tudo, né? Que toca. Eu só fico só olhando. O pastor Wagner está conosco aí. Um abraço, viu, Wagner? O Wagner esteve semana passada e eu vou falar uma coisa. O Wagner fez parte também do grupo de professores lá do curso de revitalização de igrejas da IPI do Brasil. Então, foi um grande aprendizado que posso acompanhar o Wagner. Só tem os reverendo Power aí resolvendo isso aí, hein? Muito bom. E, o reverendo, para a gente fechar aqui, falta 10 minutinhos ainda, depois a gente já pode ir concluindo, né? Então, o senhor estava contando a parte do ID, né? Que foi um chamado que o senhor sentiu mesmo aí, né? Nesses últimos anos, de desenvolver essas músicas, composições, né? Para
para deixar para a comunidade também, e para a comunidade tocando isso daí, né? E o senhor foi convidando alguns amigos também a participar disso, né? Como que foi essa ideia? E o que é o ID, né? Finalizando aqui, o que é esse ID que o senhor está propondo para a comunidade, não só da IPI, né? Mas dos cristãos no Brasil. Como que é isso, pastor? O ID é um chamado de Jesus, é uma convocação. Ele olha para os seus e fala assim: ô amigão, agora é você. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. E, na verdade, foi assim um chacoalhão. E hoje, nós precisamos desse chacoalhão. Precisamos dessa motivação para sair e para fazer a obra de Deus. Às vezes, nós nos limitamos dentro da estrutura eclesiástica, dentro da treliça, né? Tem um livro que chama Treliça e Videira, anota aí e depois busca ele, é maravilhoso. Então, Até às vezes a pedi para gente fica... vocês, só aproveitar e interromper rapidinho, Wagner, depois me manda uma sugestão de livro, por favor, e o senhor também, tá bom? Para mim publicar aqui. Esse daí da treliça e da videira é maravilhoso. E nós ficamos na treliça, nós não ficamos presos na estrutura, na organização, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E você tem, desculpa perguntar, você tem irmão? Tenho uma irmã. Minha irmã. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês eram crianças, não sei a diferença de idade, mas vocês ficavam juntos em casa? Ficávamos, né? 3 anos mais Vocês velho que eu. brincavam na rua? A gente ficava mais em casa, eu saía às vezes para brincar também na rua. Quando chovia, brincavam na rua porque estava chovendo, não é? Sim. E aí vocês ficavam em casa. Muitas das vezes tinha briga porque vocês estavam em casa, não é? Claro, nossa, tinha muita briga aí. Pronto. A igreja se tornou a família no dia de chuva. Fica em casa brigando. Uhum. O papel da igreja vai, entendeu? Então, assim, você tem que anunciar com todas as ferramentas que você tiver na mão. Com a música, com louvor, com a internet. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei compor música, eu não sei... tá bom. Você sabe fazer o quê? Bom, então faz o seguinte. Faz um canal no YouTube de receita. E aí você começa, hoje nós vamos fazer aqui um... Bom, mas antes, vamos fazer uma oração. Pronto. Termina a receita, eu queria falar aqui, que Deus te abençoe, que Jesus abençoe teu dia. Pronto. Você não precisa ser nenhum versículo, salmo, entendeu? Quantas pessoas que nós conhecemos dentro das redes sociais, que um dia nós tivemos contato, mas hoje a gente não tem mais aquele contato pessoal, mas temos. E de repente a pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. Uma vez, um rapaz perdeu a mãe, e eu mandei uma mensagem para ele, né? E depois, sabe quando você não fica mais com aquilo na cabeça, entendeu? E anos mais tarde veio o feedback, né? Falei assim, olha, queria te agradecer porque aquele dia que você mandou aquela mensagem, estava muito mal e me fez muito bem aquela mensagem que você mandou para mim, né? Então, assim, a nossa atividade, o ID, ele não requer de nós uma habilidade sobrenatural, mas nós temos que anunciar, nós temos que fazer, né? Sair da zona de conforto e ir para a missão, para a obra do
Senhor. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos vocaciona e é o Senhor que cuida da gente. Nós temos que ir e fazer. Amém, pastor. Amém. É aquilo de ser cristão não só de domingo, né, pastor? A gente é crente todo dia, né? A gente tem que manifestar nossa fé, a segurança da salvação todos os dias para a gente impactar pessoas, né? Não basta a gente vestir uma capa de domingo, ir para a igreja, sair da igreja, tirar a capa e vira um personagem, né? A gente tem que impactar as pessoas pela nossa vida, né? É chegar para o rapaz que está ali no banheiro público limpando, né? E falar para ele assim, ô irmão, você sabia? Aí ele vai olhar para você com aquela cara, sabia o quê? Que Jesus te ama. E ele mandou seu filho para morrer e perdoar os seus pecados. E colocar a mensagem no coração das pessoas. Somos evangelistas, né? E principalmente a gente viver uma vida com... É engraçado a gente falar disso até no meio presbiteriano. O presbiteriano não tem muito essa de... Quer dizer, pelo menos é a fama que a gente tem. Só falando do ID. Então, o ID, ele é... Na verdade é o seguinte, nós estamos trabalhando esse tema com a igreja nesse ano, então assim, é você pensar em realizar o ID de Jesus, né? Então, Jesus, ele te chama para você sair da zona de conforto e você fazer aquilo que é colocado como missão da igreja. Que eu tenho percebido, né, que a igreja ela deixou de fazer aquilo que ela foi vocacionada, né, e ela passa a fazer coisas que não eram de sua responsabilidade. E, de repente, aquilo que de fato é importante não é feito, né, e o que de fato é secundário é dado como prioridade, né. Então, assim, olhar apenas as questões que envolvem a estrutura e priorizar muito isso, entendeu? Eu não quero dizer, na minha fala, não é importante as coisas que são da estrutura, né? Mas o ID não é só para você olhar para dentro de si. O ID é para você pulverizar essa notícia, né? Então, se você só vai domingo de manhã na escola dominical, né, e à noite no culto, conviver com as mesmas pessoas, falar sobre as mesmas coisas, dificilmente isso é fazer, né, realizar o ID. Né? Quando você está, sei lá, toda terça-feira, que é o dia de hoje, e para apresentar, eu tenho dificuldade de entender que isso é realizar o ID, entendeu? Eu não estou dizendo que nós não temos que ensaiar, eu não estou dizendo que nós não temos que fazer o louvor de domingo, eu não estou dizendo que nós não temos que ter escola dominical e que nós não temos que ter o culto, mas isso não é a única responsabilidade da igreja. Então, a responsabilidade, a finalidade, fim é anunciar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, o ID é vamos, gente, vamos que pessoas morrendo e indo para o inferno. É isso aí. Despertar as pessoas, né, pro dia do juízo, né, e para elas examinarem, né, como está o relacionamento. Exato. Assim, a Bíblia precisa ser conhecida. Por outro lado, Cadu, como que nós vamos anunciar a palavra de Deus? Como que você vai realizar o ID de Jesus se você não conhece? Você precisa também, como igreja, discipular, cuidar, né? Então, a figura, o papel da igreja é esse, é se alimentar, ter interesse em conhecer a Bíblia, em ler a palavra de Deus, né? Se capacitar então, ali, né? Às vezes a gente fala... então, assim, a IPI do Brasil está promovendo um curso de revitalização
para a liderança, né, especificamente, porque ela entende também que a liderança precisa também se aperfeiçoar. Uhum. Então, nós não podemos ficar parados no tempo. Sim. Né? E quando nós pensamos que a gente não pode ficar parado no tempo, em nada, né? Em todos os sentidos. Eu trabalho a questão da música, talvez, né? Mas eu não vou dizer para você que a música é o mais importante, mas ela é importante. Então, quem não toca, não canta, tem outras habilidades e devem ser exercidas e praticadas. Né? O ID é para todos, não é só para quem canta ou toca. Você tem que fazer dentro do seu conhecimento, da sua área de conhecimento, do saber, anunciar a palavra de Jesus. ID, né? Anunciar se você também não busca, se você não conhece, se você não se prepara para essa finalidade fim. Né? E aí é o discipulado, né? O discipulado eu vejo, tem um livro que chama Liderança 360 Graus, tá? Deixa eu anotar aqui. Que ele fala liderança 360 graus, que é o líder, ele é líder em todas as extremidades, né? Então, eu sou líder junto com as pessoas que são do meu nível, né? Numa visão de organograma, né? Eu sou líder para aqueles que estão abaixo de mim, né? Mas eu também sou líder para cima. Então, eu sou líder em todas as formas, né? E o discipulado, ele tem que ser, né, parafraseando o título desse livro, né, o discipulado, ele tem que ser um discipulado 360 graus, ou seja, eu tenho que, como membro, discipular alguém que está no meu nível, ou seja, isso é comunhão, tá certo? Não é que eu quero te ensinar, ou você vai me ensinar, nós vamos ter a comunhão de caminhar junto. Nós, enquanto no mesmo nível, discipulamos pessoas que não sabem nada, que precisam dar os primeiros passos na fé, e nós também temos que aprender com aqueles que estão lá em cima, e isso é uma troca. Do mesmo jeito que você ensina, você também aprende, entendeu? Então, é 360 graus, do mesmo jeito que o livro Liderança 360 Graus fala sobre liderança. Não é nenhum, mas é um livro que fala sobre liderança. E aí você pode usar a mesma a máxima para trabalhar a questão do discipulado. Né? Então, ele é importante na igreja, ele não pode ser abandonado. E não é só o pastor que tem que fazer o discipulado, né? É toda a igreja. Né? Então, toda a igreja tem que discipular e ser discipulado também. Na mesma medida que eu quero discipular alguém, eu tenho que ser discipulado. Amém. Amém, pastor. Legal. Eu acho que a gente já pode encerrar. E o discipulado não é o evangelizar. Né? O discipulado não é qualquer coisa, né? Oi? Não é evangelizar. Né? Evangelizar é a primeira, é a semente. Você está plantando a semente. O discipular é o cuidar, é o regar, é o preparar, né? E até que seja possível colher os frutos, né? Amém. Então, a evangelização, o ID, ele é importante, porque é o plantar a semente, mas o discipulado é o cuidar. Então, precisa também do cuidado. E esse cuidado não é só um cuidado pastoral, ele é um cuidado de cada um de nós. Então, quando a igreja ela é motivada para fazer o ID, ela já tem que ter toda essa consciência, que eu vou ter que levar a palavra de Deus, mas eu vou ter que acompanhar isso aí, né? Não vou só falar Jesus te ama e tchau, né? Não pode largar, tem que acompanhar. E aquela pessoa, e aí você perguntou para mim, né? Não sei se está fora de ordem, mas como que é esse network aí, né? Como funciona esse network? Esse network funciona porque as pessoas das quais a gente se relaciona, de alguma forma, envoltas na mesma visão. Então, o rapaz lá do rap, lá na comunidade dele, né, no Grajaú, lá ele está fazendo som, ele está evangelizando, ele está discipulando, né, e aí a gente se fala, pô, e aí, como que tá aí, entendeu? E aí eu falo, poxa, aqui tá assim, 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 entendeu?
Qualquer dia desse, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos, entendeu? Por quê? Porque nós estamos na mesma visão, né? Visão da palavra de Deus, que é do ID, de anunciar, mas o ID, ele gera essa implicação, né? Que você tem que ter um cuidado, né? Pessoal, específico com as pessoas que você se relaciona, né? E o relacionamento, ele é um discipulado. Então, você tem que discipular as pessoas na mesma proporção que você se relaciona com elas, né? Você só vai poder falar da palavra de Deus com liberdade com alguém que você tem liberdade para falar sobre qualquer assunto. É verdade. É verdade. Tem que ter uma, você tem que ter uma intimidade com a pessoa, criando ali, né, uma amizade mesmo, né? Senão as coisas não No andam. passado tinha uma figura que era assim, cuidado que o pastor está chegando. Não pode fazer bagunça que o pastor está chegando. Quer dizer, parecia que o pastor era uma coisa assim, né, assustadora, entendeu? Né? Embora que alguns eram mesmo, né? Mas assim, Verdade, verdade. o pastor ele tem que estar acessível, né? Ele tem que estar perto de você, ele tem que estar sempre eu vi, eu acompanho muito alguns pastores, né? Alguns são referência da nossa vida, né? E o Márcio Valadão, ele jubilou agora, né? 50 anos de ministério pastoral lá na Alemanha. E aí eu tenho aqui o Márcio como uma pessoa assim muito ímpar, né, na minha vida. A gente não convive junto, né? Ele é de BH, eu sou de São Paulo, né? E a única vez que tive o privilégio de estar com eles, né? E aí com toda a família Valadão, foi num evento aqui em São Paulo, quando foi o lançamento aí de um desses CDs que eles faziam, né? Nesse que foi gravado aqui no Campo de Marte, na Zona Norte, né? E aí o lançamento deles foi num grupo fechado, com alguns... com um grupo seleto de pessoas, e eu tive o privilégio de estar participando, né? E as coisas na minha vida são sempre assim, né? Deus permite que eu tenha algumas experiências, possa contar depois para as pessoas, só pode ser isso. Mas o Márcio falando do Márcio, porque o Márcio ele inicia o ministério dele numa igreja, que é a igreja da Lagoinha, numa igreja que é um desafio para ele, porque é a igreja de origem dele, né? Então, quando ele é convidado para a igreja de Lagoinha, ele é olhado com desconfiança, tudo, né? E hoje, olhando, né, o término de ministério dele, todo dia, ele grava uma devocional em vídeo, ele manda, ele gravando assim, como eu estou aqui, e manda uma palavra. Legal. É muito bom mesmo. E essa palavra que ele grava para mim, ele não está gravando só para mim, só para o Renato. Evidentemente, ele está gravando e pulverizando isso para um monte de gente por uma lista de transmissão, né? Agora ele foi orientado recentemente a um grupo, né? Então ele está abrindo vários grupos de WhatsApp, ele fica mandando a mensagem, né? Mas, sim, isso torna o pastor acessível. Nossa, é como se eu tenho a sensação, todas as vezes que eu recebo essas mensagens dele, né? Ele está mandando para mim, entendeu? Porque isso me torna muito próximo, né, do pastor Márcio, né? Agora que eu só tive, assim, pessoalmente mesmo com ele uma vez, mas eu acho que a liderança, ela tem que ser acessível, né, à comunidade. Os membros que fazem o discipulado, o seu discipulador como uma pessoa próxima, né? Então, você que cuida de vidas, você tem que ser presente na vida dessas pessoas, né? Não tem como você só estar olhando a pessoa de domingo, né? E aqui, desculpa a crítica, né? O pastor da igreja, o líder, ele não pode ter a única responsabilidade, as que eu vou listar agora, né? Então, ele vem com o boletim, assim,
para dobrar, ele dobra os boletins na hora do culto, outra pessoa entrega, né? Ou uma pessoa dobra, outra entrega, não sei. Aí o pastor, ele acende as luzes, ele abre o boletim, ele lê o boletim, aí ele abre, ele lê a mensagem, né? E nada contra quem lê a mensagem. Aí ele dobra a mensagem dentro do boletim, coloca dentro da Bíblia, apaga as luzes, vai embora e só volta no outro domingo. Né? Isso não é ser pastor, ser líder, isso não é ser nada. Você está lendo o papel. Acho que o nosso chamado, né, é para cuidar de vidas. E as vidas dão trabalho. Então, tem que orar por essas vidas, tem que caminhar com essas vidas, tem que sentir a dor da outra pessoa. Né? Como foi seu dia? O que você fez hoje? Tudo bem? Tá tranquilo? Poxa, que legal, né? Alguma coisa diferente essa semana? Né? Então, quando você interage com a pessoa com essa naturalidade, né? Você pode imaginar que alguém entrou aí. Que você está fazendo parte da vida da pessoa com detalhes, né? Quando eu era líder de jovens, né? Eu pedi isso para o pastor da igreja, ele deixou, né? Que, cada encontro, um jovem tinha que ser responsável por aquele encontro, entendeu? E fluiu, né? E é responsável por tudo, tá? O jovem era responsável por tudo. Então, a gente era responsável de quem ia apresentar, o grupo de louvar, como ia ser, se ia ter igreja convidada, se não ia ter. Numa época, lá na quarta igreja ainda, que tinha de 30 a 50 jovens da igreja. Só jovens. Na quarta igreja. Cara, e aí era um barato, porque é o seguinte, as pessoas que vinham, muitas das vezes, não eram da igreja, não eram cristãos, não eram evangélicos, mas eram pessoas que a gente amava. Então a gente estava vindo da escola e já trazia a galera, o pessoal, né? Então isso era muito legal, uma época boa. Então assim, a gente tinha videogame, jogava videogame, entendeu? Tinha ping-pong, tinha mesa de ping-pong. Então assim, o culto, o momento do culto, nossa, a gente esperava da sexta-feira para chegar logo o dia de estar na igreja. Entendeu? E depois, quando a gente não fazia nada na igreja, hoje a gente não vai fazer nada na igreja, a gente ia no Habib's. Ó, o Rodrigo aí, ó. Ou seja, Rodrigo entrou. Aliás, estava falando sobre isso com o Rodrigo, hein? Quem, o Caetano? Faz aí, Rodrigão. Paz, Deus te abençoe, querido. É o Caetano? A gente estava falando sobre isso, que lá na igreja dele, lá, ele coloca as moçadas tudo para... Tem que ter uma comunhão ali, né, e tal. E isso é bem bacana mesmo, né, pastor? Para você criar uma intimidade com as pessoas ali, né? A gente fez aqui, eu vou te contar, a gente fez um churrasco, tá? E aí, não, o que vai ser? Não vai ser churrasco. Só isso. Mas não, liturgia, boletim, não, é churrasco. É só isso. 1 quilo de alguma coisa, aí tá tudo certo. E aí eu tirei um violão, e aí comecei a ficar tocando, aí de repente, posso tocar também? Aí pegava, não deu nada. Acabou o churrasco, uma roda assim, ó. Todo mundo assim, em volta assim. E o violão ia passando assim de mão. E a gente louvando e cantando a Deus louvores e músicas ao Senhor. Pessoas no churrasco que foram para comer, né, literalmente, acabam ficando porque o clima estava muito, muito gostoso, entendeu?
E esse é o espírito, né? Você procurar meios de envolver as pessoas para, de alguma forma, serem alcançados pela palavra de Deus. E esse negócio da pandemia aí, né, Renato? Ele trouxe, sei lá, ele colocou as pessoas numa caixinha na casa delas de novo e isolou todo mundo e sei lá, né? Parece que agora a pessoa pode, eu consumo a igreja via internet só também, eu não preciso ser igreja na igreja, eu sou igreja eu mesmo. Então, essa... Olha, eu estava conversando com os pastores aqui da região, não IPI, tá? Pastores de comunidade, de outras né? denominações. Tem algumas pessoas que às vezes se escandalizam quando ouvem isso de mim, porque eu tenho contato com pastores que não são da mesma denominação, né? Como se fosse proibido, né? Na verdade, a gente tem mais das outras do que da mesma, né? Eu fico pensando assim, bom, jogador de futebol tem amigo jogador de futebol, né? Pastor tem que ter amigo pastor, né? Tá certo. Mas, assim, brincadeira à parte, né? E, assim, conversando realmente com os pastores aqui do pedaço, né? A gente chegou à constatação que, assim, muitas pessoas, né? Que saíram da igreja nesse período, né? De pandemia, pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia, porque quando estava na pandemia a gente não tinha um controle, né? A pessoa está assistindo o culto, participando do culto, né? Cada um fazia de um jeito, mas a gente não tinha um controle, o real controle, né? Sim. E depois as pessoas não voltaram, né? Ou não voltarem para a igreja presencialmente. Na verdade, aquelas pessoas, né, já não se faziam presente nos cultos. Na verdade, a gente ficava insistindo para que as pessoas viessem no culto, acho que amolava a paciência delas, elas vinham de vez em quando. Mas elas já estavam aqui longe, né? Então, assim, já estavam fora. A verdade é essa, entendeu? E a gente que se iludia. Quando a pessoa vinha, a gente, nossa, que legal que você veio, não sei o quê e tal. Mas, na verdade, ela já estava longe, já não estava nem aí pra gente. A pandemia só aflorou isso. Eu acho que ela só acelerou o processo, entendeu? Por outro lado, eu tenho experiências aqui para te constatar isso. Pessoas pós-pandemia começaram a frequentar a igreja. Entendeu? Então, assim, se por um lado a pessoa que estava morna esfriou de vez, por outro lado, pessoas que estavam, né, naquela situação, não, agora eu vou. Ter coragem. Começaram a pensar então, mais sobre Deus, né, pastor? Sobre salvação. Exatamente. Aquele momento de angústia que você tem ali, né? Exatamente. E como será? Não, é melhor estar junto de Deus, é melhor estar perto de Deus do que estar longe. Uma oportunidade que uma pessoa falou para mim, olha, eu tive a oportunidade de refletir e de lembrar de que a melhor opção é junto de Deus. Do que estar longe, né? Sim. É verdade. É isso. Eu acho que a pandemia, por um lado, ela adiantou isso, ela acelerou esse processo de quem estava morno, mas, por outro lado, adiantou e provocou isso no coração de pessoas. A minha oração, né, é que essas pessoas que, por algum motivo, saírem, possam, em algum instante, né, ter o estalo e falar assim, olha, eu estava fazendo uma coisa errada, deixando de estar em comunhão. Vou ao primeiro amor. Sabe aquela coisa? Sim. A minha oração é... E eu não digo isso querendo que a pessoa volte para a igreja que eu sou pastor, não. Que volte a ter comunhão com Deus. Que volte a, minimamente, ter um contato com Deus. Aí, a gente entra só num parênteses, né? Que algumas pessoas falam assim, eu posso orar em casa, eu posso assistir o culto em casa, eu não preciso mais de ir para a igreja, né? É isso aí. Só que isso é antibíblico. Essa cultura está sendo pregada agora, né?
aqueles evangelistas Isso é antibíblico de por quê? Porque internet, pessoal que a não tem gente vê em comunhão. várias passagens, mas a gente vê em várias passagens assim, que corpo, né? Não tem como você ser um corpo, né? Isolado. Longe, né? Do corpo. Né? Então, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo bem assim, simples, tá? Imagina esse dedinho aqui, ó, tá vendo? Esse dedinho, ele pertence, né, ao corpo, né, do que vos fala, certo? Certo? Mas aqui é o dedinho. E ele tem a importância do dedinho. Se para a minha vida, Deus não tinha me criado com esse dedinho. Eu poderia justamente não ter esse dedinho, né? Agora, se esse dedinho ele é cortado de mim e ele fica fora de mim, esse dedinho morre, ele apodrece. Uhum. Uhum. Ele não tem Não vida, serve para nada, né? entendeu? Não serve para Uhum. nada, ele morre. Então, assim, se nós somos membros de um corpo e juntos somos, o entendimento é o mesmo. Se eu estiver fora do corpo, eu morro, espiritualmente falando. Uhum. Então, assim, a internet, olha só, a internet, ela tem que ser como uma ferramenta. Quem tem ministério com rádio, com televisão, isso é uma ferramenta. Os livros são ferramentas. O que nós não podemos deixar de fazer é ter o contato com a palavra de Deus. É estar presencialmente junto com as pessoas, porque isso é o que enriquece. Ler livros que são acessórios com a Bíblia é importante? É importante. Mas você não pode substituir essa leitura pela leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é indispensável. Né? Um livro acessório você pode ler vários. É que às vezes as pessoas têm os seus traumas, né, pastor, ali dentro da igreja, cria uma mágoa, cria uma divisão ali dentro da igreja, às vezes é com o pastor, né? Ela acha que ela vai ver a individualidade dela, mas o corpo realmente é aquilo que o senhor falou, né? Ela vai ter que procurar algum outro lugar para congregar, porque ela tem que fazer parte de um corpo, ela tem que estar nutrindo e sendo nutrida por esse corpo também, né? Para fazer a engrenagem funcionar. E ela tá. Agora que o passo do discipulado, né, ele nos faz sempre voltar ao Evangelho de Jesus. Né? E Jesus ele nos ensina que nós devemos amar, né, as pessoas, né? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensina que nós devemos perdoar. Né? Então, assim, eu tenho hoje muita, mas muita mesmo, né? Muitos casos, assim, de aconselhamento, né? Onde eu estou falando que a Bíblia já fala. Então, assim, ou a gente não está tendo contato com a palavra de Deus, ser mesmo que isso é uma realidade, a pessoa por não ter tanta leitura bíblica acaba esquecendo aquilo que já era fundamental, ou ficamos numa decoreba. Eu acho que você vai se lembrar disso. Na minha época, pelo menos, era assim, né? A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né? E a gente tinha aula de inglês na escola, né? Aí o professor, ele ensinava o verbo to be. I am, you are. E você decorava aqui. Acho que legal, decorei o verbo to be. Aí no outro ano, o professor ensinava o verbo to be. Aí eu falava assim, mas isso eu já não aprendi o ano passado? Não, é que esse professor é um professor novo, não sei o quê. Tá bom, vamos lá de novo. Eu nunca usei isso daqui na minha vida. E eu fico... eu sabia, mas eu não colocava em prática, entendeu? Sim, então, parece que a Bíblia parece que é uma coisa que as pessoas até
talvez sabe, tá, eu preciso amar, preciso perdoar, mas não pratica, entendeu? Eu digo isso porque, assim, tudo bem, pode ser que, às vezes, a ruptura aconteça, mas mesmo a ruptura acontecendo, as pessoas ficando machucadas, elas não podem se esquecer que nós devemos o perdão, nós devemos o amor. Então, uma vez o Vitor me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que nós devemos assim, Cadu, eu queria primeiramente te pedir perdão. Aí você vai olhar assim para mim, ué, mas ele não me fez nada? Pois é, eu perdão. Se por algum motivo eu te chateei, eu te magoei, eu te ofendi. E por outro lado, eu também te perdoo. Aí você vai olhar, ué, mas por que você me perdoou? Porque está acontecendo essa situação assim, 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 e eu estou te perdoando por isso. Então, assim, às vezes, o orgulho, né, o ego, ele nos afasta de fazer a vontade de Deus, que é vivermos em unidade de pensar. Quando eu falo para você, eu levei uma mensagem, né, pode ser que a mensagem não veio para a minha igreja, mas voltou e se reconciliou com a igreja dela de origem, porque o reino é o mesmo. O reino de Deus é o mesmo. Não é o reino de Deus não está só presente aqui na minha igreja, entende? Sim. Então, assim, se a pessoa sai daqui também de contrapartida e por algum problema e alguma discussão, divisão, que vai para uma outra igreja, eu fico pensando assim, como que essa pessoa consegue ter paz no coração numa outra igreja se ela não conseguiu resolver um problema anterior? Sim. Entende? Então, assim, eu acho que o perdoar, ele vai em todas as possibilidades, né? Inclusive de eu poder sair, eu estou saindo da igreja, mas estou saindo em paz, entendeu? Eu estou assumindo agora o pastorado de uma nova igreja, é um novo desafio, mas não vejo hoje, né? Pode ser que depois que eu saia alguém fale alguma coisa, mas hoje não vejo ninguém reclamando. Tá bom, né, pastor? Entendeu? Então, assim, eu espero, né, que exista, de fato, né, esse sentimento genuíno de saudade. Então, eu estou saindo, mas querendo que essa porta fique aberta, né? Por outro lado, né, é difícil pensar que eu estou saindo de uma igreja, mas a porta está fechada, entendeu? Quer dizer, eu fico pensando como ter paz num momento de ruptura, em paz, em ter paz de onde eu estou saindo.